2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Que eu diminua e o Senhor cresça. Bom, para chegar nesse versículo, nós temos aqui uma série de outras informações que eu vou resumir, bem resumido, do resumo das coisas. Primeiro, nós ouvimos as orientações acerca do cuidado pastoral do apóstolo para a igreja que estava em Corinto, uma grande região. Acaia era, portanto, o estado, vamos pensar assim, não é? E Corinto, a capital desse estado. E Corinto era uma cidade fulgurosa, fulgurante, uma cidade que estava crescendo econômica e populacionalmente falando. Uma cidade cheia de desafios. Todas as vezes que a cidade cresce, cresce também, Murilo, Luciana, os desafios diversos. Esgoto, não é? Saneamento básico, cresce ofertas de trabalho, cresce as demandas de oferta de trabalho, cuidar da população no que se refere à saúde. Então, cresce, os problemas também crescem. E Corinto era uma cidade, uma região extraordinária, uma região que tinha vias principais que levavam mercadorias e traziam do mundo antigo, da região do Egito, especialmente de Alexandria, da parte de Roma. Então, e a Ásia era muito enriquecida com as iguarias que passavam pela rede comercial desta cidade. Lá, portanto, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de plantar uma igreja. Priscila e Áquila foram obreiros desta igreja. Apolo, um eloquente pregador à época, fora, portanto, um dos obreiros que também passaram por esta igreja. E essa igreja teve alguns problemas, ela teve algumas dificuldades. Na verdade, o que nós temos da tradição é que essa segunda carta, na verdade, não é a segunda. Teoricamente, ela seria a terceira ou a quarta. Porque a primeira, que talvez fosse a primeira, talvez ela seria a segunda. Porque a primeira ou a terceira carta se perdera, aí elas se perderam ao longo da caminhada. Quem fala muito da igreja de Corinto é um pai da igreja chamado Clemente. Ele foi um dos mais próximos de Paulo, de João, e ele foi um dos pais da igreja que também cuidou dessa igreja de Corinto. E ele escreve, tem algumas cartas de Clemente aos coríntios. Ela não foi, ela aceita no cânon sagrado por algumas outras questões, mas Clemente cita alguns detalhes acerca desta igreja. Basicamente, os membros que compunham a igreja de Corinto eram pessoas com certo nível social alto. Eles eram abastados financeiramente, dada a circunstância da cidade ser uma cidade próspera comercialmente. Então, muitos dos comerciantes, de pessoas que tinham posses, foram alcançadas para Deus através da pregação na plantação dessa igreja. Essa igreja, mais tarde, vai ser uma igreja que sustenta grandes obras espalhadas pelo mundo. Então, é uma igreja que tinha
um estigma de ser, obrigado, Saulo, de ser chamada uma igreja rica. Na mesma intensidade que essa igreja crescia e ela tinha muitas pessoas de posses, essa igreja tinha uma complexidade de relacionamentos. Nós não sabemos exatamente quais os pontos, mas era na tradição cristã, a igreja de Corinto é lida como a igreja mais problemática do mundo antigo. Inclusive, essa igreja arrumou uma encrenca com o apóstolo Paulo. E alguns deles queriam dar uma surra no apóstolo Paulo. Tanto que ele sai de lá e ele envia cartas. Algumas vezes ele chega a dizer: eu estarei com vocês, mas eu vou esperar a poeira baixar. Porque se eu chegar aí agora, eu sei que a turma vai me linchar. Mas essa igreja, ela nos ensina muitas coisas, muitas verdades. A segunda carta, bem distante da primeira, e quando nós encontramos a primeira e a segunda, porque você pode ver que as outras cartas de Paulo vão até o capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, não é? Essas duas cartas, elas passam de 10 capítulos. E elas são duas cartas, que na verdade eram 4 cartas. Só para vocês verem a dificuldade que era lidar com os membros da igreja de Corinto. Veja o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo da segunda carta. Paulo vai dizer, 2 Coríntios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aí ele diz para onde ele está mandando a carta. Um A craseado. Igreja de Deus que está em Corinto. E a todos os santos também que estão em Acaia, no resto do estado. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai começar falando sobre esse primeiro capítulo, ele vai falar sobre o quanto Deus ele sustentava Paulo, porque essa igreja na primeira carta ela também mandava ofertas para Paulo. Mas depois da briga, porque alguns não gostaram que Paulo cobrou santidade, cobrou ausência, Paulo cobrava a presença dos irmãos no culto, Paulo cobrava. E aí eles, essa conversaria de Paulo, nós vamos cortar o dinheiro que a gente manda para ele. Então, basicamente, ele vai dizer que, olha o verso 4. Vamos ver o 3. Ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Então ele já usa algo dizendo assim, quem tem misericórdia de mim não são vocês, é Deus. E Deus, que é o Deus de toda consolação, Ele que me consola. Olha o que ele vai dizer no verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que está em nós mesmos, somos contemplados por Deus. Verso 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda através de Cristo. Então, é uma carta difícil de escrever. É uma carta... E depois que ele vai fazer isso, ele vai dizer assim, ele fala da sinceridade dele, né? Ele vai dizer no verso 13, porque nenhuma coisa vos escrevemos além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de tudo, de todo. Como também já em parte
nos compreendestes em parte, não todos, que somos a vossa glória, a glória da igreja, a vossa glória, veja que essa glória é minúscula, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então ele vai dizer que o que ele está escrevendo, porque ele foi questionado, porque ficava cobrando o pessoal a ter uma vida de santidade, que é negócio todo, ele diz, o que eu estou escrevendo para vocês, no verso 13, ele diz, eu escrevo porque vocês já leram isso. Vocês já conhecem isso, vocês já sabem dessas coisas. Verso 13, verso 13. Vocês já sabem disso. Vocês compreendem isso. E eu espero que vocês compreendam tudo o que eu estou falando. Então, é uma carta dificílima para se falar. Para dizer à igreja lá. No capítulo 5, em especial, onde lemos, ele vai dar algumas informações da ausência dele. Eu estou ausente como pastor de vocês, mas eu estou presente no Senhor, porque eu estou pedindo a Deus que cuide de vocês, que guarde vocês, etc. e tal. Ele faz essa explicação. E depois ele fala do seu cuidado pastoral. Ele diz, olha, o que eu estou fazendo para que vocês não se percam. Verso 11. Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Quem conhece o nosso ministério é Deus, e eu espero que também vocês tenham consciência e nos reconheça. É isso que Paulo está falando. Depois que ele faz essa breve introdução, ele chega no verso de número 17 e ele diz, e eu achei interessante porque essa é uma palavra para a gente ler no dia 1º. Ele diz, e é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas do ano passado já passaram. Agora é ano novo, tudo se faz novo. É óbvio que ele não está usando essas palavras que eu estou parodiando. Não, meu filho, é 5,17. 2 Coríntios 5,17. Então, eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, relembrá-los de que nós precisamos, e eu falei isso aqui para os casais, um dia num café aqui, sobre o perdão. E nós precisamos destacar aqui 5 princípios para 2025 com Cristo. Primeiro princípio, ele mesmo. Se isso não é uma afirmação, isso é quase uma pergunta retórica. Óbvio que não tem a interrogação, mas é uma teoria da retórica. Bom, tu disseste que tem uma vida nova. Tens. Então, você presume-se que está em Cristo. Primeira verdade. A nossa vida precisa estar em Cristo. Se a nossa vida não estiver em Cristo, como eu disse ontem no culto, tudo que fizermos vai se transformar em angústia. Tudo que passarmos em 2025 vai se transformar em angústia. Nós precisamos ter a convicção plena, como disse Paulo, usa essa palavra muito, é uma palavra dele, ele usa muito isso, cabalmente. Resolvida. Nós estamos em Cristo. Estar em Cristo, irmãos, não nos isenta de pecar. Somos pecadores todos os dias. Guarde isso para vocês. Estar em Cristo não apaga a possibilidade do que eu disse ontem no culto, da perseguição, do laço, da perplexidade, não é? Da tribulação.
Estar em Cristo não apaga essas lutas. A grande diferença é que quando estamos em Cristo e passamos por todas as qualquer que forem as circunstâncias, nós as interpretaremos de modo diferente. O mundo não vai acabar, porque eu estou passando por isso. Deus não vai me desamparar, como vimos ontem. Mas eu preciso ter convicção de que eu estou em Cristo. Ora, se eu estou em Cristo, a primeira verdade caminha diretamente para a segunda verdade. Eu sou, ele diz. Aí ele não diz se, ele garante, ele afirma, é nova vida. Interessante que a palavra nova criatura e a palavra criatura no grego, ela evoca aquela lá de trás que nós lemos hoje de manhã ou à tarde, se você ler Gênesis 1, quando ele diz: Deus criou todas as criaturas debaixo do firmamento. Henrique vai ficar lá fora, né, Henrique? Com as Bíblias, quem pediu a segunda remessa, procure Henrique no final e pegue a sua Bíblia se você deu o nome. Por que essa Bíblia tem de especial? Porque ela é uma Bíblia formatada para ser lida o ano todo. Ela é especial porque a gente lê o Antigo e o Novo Testamento juntos. É uma coisa especial, é maravilhosa de ler. E a tradução é a NAA, né, chamada Nova Tradução Almeida Atualizada. Bom, então, lemos hoje de manhã, criatura. Então a palavra nova criatura significa que essa pessoa que está em Cristo, ela foi quebrada. Isso aqui é complexo, viu, igreja? Jeremias, o profeta, diz, Deus diz ao profeta: desce à casa do oleiro. E ele desceu. O que você vê? Ele disse: eu vejo o oleiro fazendo um vaso. Ele disse: viste bem, continue olhando. O que ele faz? Ele faz o vaso, graça, e depois que o vaso está todo pronto, ele desmancha o vaso. Eu não entendo, o vaso estava tão pronto, bonito. Deus diz ao profeta Jeremias: eu sou o oleiro e o meu povo é o vaso. E eu quebro e eu desmancho. Para quê? Olha de novo. E ele olha e vê o oleiro refazendo, meu caro Mesquita, meu irmão, um novo vaso. E ele diz assim: mas como é que pode isso? Estava tão bonito, ele quebrou, fez um vaso. Deus diz: eu quebro e refaço. A ideia de nova criatura é uma criação, no sentido ipsis literis da palavra, que acabara de ser criada. Não é uma criação inventada. Esse copo foi um copo criado. Mas se a gente derreter e reciclar, alguém vai usá-lo de uma outra forma, vai ser um outro copo. Portanto, é um novo copo, é uma nova criação de um novo criador. Então, a palavra nova criatura diz que esse indivíduo que está em Cristo não é um bonitinho que está e que está fazendo tudo igual. Não pode. Pelo sentido literal da palavra, esse sujeito, esse indivíduo, ele experimentou uma prensa. E ele saiu de lá uma nova matéria-prima, que agora está nas mãos de um criador, que vai remodelar de acordo com o criador deseja aquele vaso. Nova criatura. Ele não dá nenhuma possibilidade de que nesse texto é alguém, minha irmã Josi, que é a mesma pessoa que só mudou algumas coisas. Não, não é a mesma pessoa. Essa matéria-prima, ela foi esmagada. Quem sabe trabalhar com reciclagem entende o que eu estou dizendo. Que é o que a palavra está dizendo. Nova criatura. Repare bem na palavra, nova criatura. A gente vê essas coisas, passa por cima e não repara na Bíblia, não é? Mas veja que essas duas palavras tem, como diz manhã, tem pano para manga para a gente ficar aqui
2 primeiros de janeiro. Esse é o ano que vem. Ou seja, dá para a gente começar hoje a falar de nova criatura, pregar até o dia 31 de dezembro de 2025 e continuar ainda dia 1º de janeiro de 2026. Só nas 2 palavras, nova criatura. Porque a gente acha que é muito fácil, mas a palavra nova, ela não presume, ela é a ideia de algo que é zero uso. É novo. Nunca foi usado. E agora preste atenção que redundância. A palavra criatura, Mateus Saraiva, é uma palavra que vem de algo que foi criado. Se é criado, é novo. Então é uma nova criação. Para que isso aconteça, é preciso que isso seja, nesse caso nosso, passe pelo processo de reciclagem. Quando eu era menino, que eu estudava no colégio polivalente na Bahia, tinha um laboratório enorme que estava largado lá. E eu havia sido presidente do Grêmio eleito naquele ano. Então a gente quer botar esse laboratório para funcionar. Não tinha professor, então não era minha competência, dependia da Secretaria de Educação, mandar um professor para mexer lá. Mas a gente disse, nós podemos, ninguém sabia o que era YouTube, não tinha internet, nem aquela da UAU. Nem aquela tinha. A gente nem sabia o que era internet. Pois bem. Então, nós vamos reciclar isso aqui. Aí alguém veio de São Paulo e disse que o tio dele que trabalhava com isso, que o tio dele estaria na cidade. A gente foi procurar o tio daquele colega nosso que nos disse como fazer reciclagem. Então, lá tinha tudo, mas ninguém nunca tinha usado. Lá tinha prensa, lá tinha a tela, lá tinha o fogão para esquentar o produto, lá tinha o liquidificador industrial. Então, Luciano, a gente começou a pegar papel e eu lembro como hoje, ele falou assim, para fazer a pigmentação, a gente pegava papel branco reciclado para reciclar, a gente rasgava, jogava dentro de um balde com água, deixava hidratar, depois jogava aquela água dentro do isopor e batia no liquidificador com cola e pegava aquelas que você chama de pente de ovo, né? Mas não era esse de hoje, não, era aquele que era lilás. Você lembra do lilás? Sério mesmo? Com essa cara nova? É, meu irmão. A plásticazinha ajudou, não foi não? Aí a gente pegava aquele... Você lembra, irmão Zé, daquela cartela de ovo que era lilás? O senhor não lembra? O irmão Zé está tirando. Ah, meu Deus do céu. Quem lembra aqui daquela caixa, daquela lilás roxa, né? Quem lembra disso, lembra do papel higiênico roxo também. Não vem com essa conversa, não. Pois então, a gente colocava aquilo dentro para dar pigmentação. E aí a gente pegava aquela massa batida com cola, né? Com cola branca, né? Aquela cola branca. E a gente fazia aquela pasta e colocava na peneira. E vinha com a espátula e depois vinha com a prensa que prensava naquela tela, tirava a água, aquela prensa ficava ali 2, 3 dias secando, e a gente tirava, fazia cada folhona desse tamanho, ficava aquele papel mais grosso, se prensasse mais era o papel mais fino, e aí a gente decorava com casca de cebola roxa. Ó, e quando saía aquela folha maravilhosa, e a gente fazia caixa de papelão, sacola, vendia na feira da igreja, do colégio, e colocamos aquilo para funcionar. Então todo mundo chegava e dizia, olha, tem um papel para reciclar. No início era muito bom, mas depois foi ficando lixão. Mas o que eu acho interessante é que muitos daqueles papéis que a gente achava que não servia para nada, a gente rasgava tudo, colocava para hidratar, batia no liquidificador industrial com cola e fazia aquela pasta, e fazia aquele negócio todo e depois virava uma caixa nova. E as professoras ficavam, menino, isso aqui é reciclado, tudo reciclado. A ideia do texto é essa. É aquele bolo de papel, Marcos, que o mundo descartou. É aquela vida
irmã Carmelita, que as trevas descartaram. E aí alguém vai lá e pega e faz uma matéria-prima, e dessa matéria-prima faz uma nova criação. Primeira verdade, estar em Cristo. Segunda verdade, se permitir se tornar uma nova criatura. Ah, mas vai tirar essa pontinha aqui da caixa de ovo? Vai tirar. Ah, não, mas vai ter que bater tudo no liquidificador. E eu penso que quando aquilo mistura, Dani, Lucas, não é mais um papel reciclado, um pedaço da caixa, ali tem várias, né, partes daquela celulose que se misturou e se homogeneizou, está se tornando uma nova peça. A gente, para ser de Cristo, nós precisamos aceitar que Ele quebra as nossas pessoais convicções. E quando a gente está misturado num grupão do liquidificador de Deus, não é mais a ideia de Saulo, nem a ideia de Graça, nem a ideia de Ricardo, nem a de Zuleide, nem a de Maína, nem a de Fernanda. Quando isso começa a bater, a triturar e entrar no processo de liquidificação, meu irmão, isso se torna uma ideia única. E qual é ela? Em Cristo. Em Cristo. Ainda quando eu era menino, eu ia direto, andava na rua assim, né? E era longe da minha casa, dentro da cidade. Eu ia a pé. Uma cidade pequena, do interior, não tem mal nenhum. Naquela época não tinha mesmo, viu, seu delegado? Tinha um Tadeuzinho da época, né? Mas o delegado foi lá e pegou Tadeu. Era o mal que tinha. E aí eu fui na casa aí de um amigo da minha mãe que mexia, que era oleiro, já contei para vocês aqui. Ele estava fazendo uma panela de barro. Ele fazia vários utensílios para vender na feira, panela de barro. E naquela época se consumia muito. Hoje a gente está vendo como chique, né? Eu na minha casa tenho 3 panelas de barro, 3 pratos de barro, 3 ramequins de barro. E porque aquilo me remete à infância. Eu uso mesmo para fazer o peixe lá. Então, quando vocês tiverem peixe e tiverem uma fazenda que quiser levar um cozinheiro de peixe. Cozinheiro não, porque eu não sou cozinheiro, eu sou chefe. Leva eu. Né, Fernanda? Mas esse Dino fazendo aquela panela de barro bonitinha, e quando ela estava toda pronta, ele foi puxar os lados assim para fazer os lugares, uma espécie de puxadores, né, da panela. E depois ele colocava a mão na água e jogava dentro daquela panela de barro, Fagner. E manual com o pé lá, rodando aquela coisa, e ele fechava o olho, olhava para cima, passava a mão por dentro, por fora, e o menino ficava olhando aquela coisa, mas por que ele fecha o olho? E quando a panela, irmão Geraldo, estava toda pronta, ele ia lá e amassava a panela. Eu disse, mas estava tão bonita, Dino, por que tu amassou? Ele disse, vem cá, nego, que eu vou te mostrar. E ele abria aquilo em cima de uma tábua retinha. E ele abria, ia passando a mão, irmãos, com a mão. E ele achava uma pedrinha. E ele dizia para mim, aqui, nego, ó. Se essa panela vai para o fogo com a pedrinha, ela ia rachar. E se o barro racha no fogo, eu perdia a panela e o barro. Porque uma vez que o barro está seco, ele não volta a ser barro nunca mais. Eu fiquei curioso, achei aquilo o máximo, né? Cheguei na escola contando para as professoras, porque naquela minha época a professora era professora, não era tia, ela era professora. As professoras, viu, tia Graça?
E aí eu contando para todo mundo, depois eu lendo a Bíblia, já adulto, vendo lá o profeta Jeremias, Deus falando com ele, e eu me pensei, é verdade. A gente pode achar que está tudo pronto, mas Deus é oleiro. Ele passa a mão por dentro e por fora. E quando ele acha a pedrinha, aquela pedrinha linda, que é a pedra que precisa ser retirada do vaso, ele não retira só a pedra, porque o vaso vai ficar com a cicatriz. Ele amassa todo o vaso, tira a pedra e refaz. O termo da palavra aí é nova criatura, segunda verdade. Se estamos em Cristo, precisamos ser novos. E para sermos novos, precisamos passar pela prensa de Deus. A prensa de Deus exige algumas coisas difíceis. O peso da mão de Deus, o aperto da mão de Deus. Mas tudo isso no final para salvar a gente, Silvana, da pedrinha, irmão Nilson, que ia ser a nossa destruição. Nova criatura. É uma peça reciclada. É uma peça triturada. É uma peça amassada. Eu pergunto a vocês, a pergunta de aplicação pessoal. Nós estamos dispostos a permitir que Deus amasse, rasgue a nossa vida em pedaços para refazer novo, não do meu jeito, mas do jeito que Ele quer. Já pensou? Rasgar a vida e refazer uma nova criatura. Estar em Cristo em 2025 significa permitir que Ele rasgue, que Ele desmanche tudo que a gente acha que está bonitinho. E Ele diz, eu preciso desmanchar. Aqui não serve mais. Aqui agora é uma nova pessoa. É um novo projeto. É uma nova criatura. E dói demais. Porque chega uma hora que você não tem mais as suas próprias ideias de vida. É a ideia de um projeto maior. Amém? Não é mais a minha ideia, mas é de um projeto maior. De quem? Do novo Criador. E a gente entra na igreja achando que a gente vai ser tudo igual, né? Aí chega na igreja, ele amassa todo mundo, mistura todo mundo e diz: é isso aqui. É igual o vídeo do pastor Silvado, quando ele fala do purê de batatas. Irmã Érica, Valdilã, nós somos batatas. Sabe quem somos nós? Nós somos um saco cheio de batata. Cada um de nós é uma batata. Então Deus foi lá e comprou a gente como saco de batata, Jéssica, Warley. E chega em casa e Deus descasca essa batata, começa a tirar a casquinha. Enquanto isso, ele põe uma tigela de água quente para ferver. E depois de descascar a batata, ele precisa colocá-las dentro da água quente. Que é o Espírito Santo, que vai cozinhando a gente, que vai amolecendo a gente. Depois que a batata está cozida, ela ainda tem aqueles olhinhos, sabe aquelas raizinhas que insistem em ficar ali? Então ele vem com a ponta do dedo ou com uma faca e arranca aquele olhinho. E eu não quero você no novo processo. E joga aquele olhinho de lado e vai tirando. E depois ele faz a coisa mais difícil. Ele coloca cada batata dentro do espremedor. Já viu? Ou então vem com um garfo e ó. Tchá, 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 tchá. Acabou a batatinha isolada. Misturou outro com outra batata. Ei, mas as minhas ideias, convicções. Não, aqui não tem ideias, convicções não. Aqui é uma só. E depois que ele amassa tudo, ele diz, agora eu preciso temperar com sal. E para quem prefere, levar o fogo novamente. Às vezes colocar um pouco de queijo, um leitinho e fazer aquele pirão de batata.
E quando a gente come aquele pirão de batata, aquele purê de batata, você olha para ele, você não vê uma batata, mas você vê várias batatas. A nova criatura precisou passar pela prensa, pelo caldo. Só sai caldo se a cana entrar no moedor. Estamos em Cristo? Sim. Somos novas criaturas? Entende-se que nós perdemos um pouco das nossas ideias pessoais. Agora é a ideia de Deus. Terceira, as coisas antigas. O que são antigos que querem permanecer em nós, irmãos? O ano passou e a gente continua trazendo esses negócios para cá, gente, pelo amor de Deus. A gente está num novo purê de batata, é uma nova caixa de papelão reciclado, mas insiste em querer a pedrinha. Eu quero aquela cantinha, o cantinho da caixa, do pente de ovo. Não tem mais, está tudo misturado aí. Não, mas tem gente que insiste em viver coisas antigas. E coisas antigas aqui são aquelas coisas, não são valores antigos. Porque valores antigos, a Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Marcos antigos são valores. Valores não se apagam, não se abandonam, mas coisas antigas não podem fazer parte de um projeto novo. Tem que ficar para trás. Tem muita gente que perdoa o marido, a esposa, perdoa o irmão, mas fica dizendo, mas eu não esqueço o dia que você fez aquilo. Não pastor, mas como é que eu esqueço? A ideia não é nem esquecer, a ideia é não lembrar com dor. Tá bom, já passou. Eu nem me lembro mais disso com aquela dor tão grande, já passou. Houve um perdão, houve uma cura. Porque quando a gente lembra do passado, a gente diz, não, mas foi até bom porque eu aprendi. Eu aprendi com aqueles erros. São pessoas que crescem porque elas deixaram coisas antigas para trás. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Coisas antigas, irmãos. Essas coisas antigas, ele repete. Na quarto princípio de hoje, à noite, já passaram. Se já passaram, entende-se que não voltam mais. Bom era no meu tempo, gente, que a gente chegava na igreja e a gente tinha lá o cartão de dízimo pendurado na parede do lado e cada um ia lá e pegava seu cartão com o nome e tinha um valor. Que tempo maravilhoso. Não volta mais, irmão. Primeiro que todo mundo ficava sabendo quanto é que o outro ganhava, se ele fosse fiel, né? Que você puxava lá, olha, o irmão deu R$1.000. Ele ganha 10 mil. Pega. É rico, hein? Seria tão bom se a gente chegasse aqui, como era nos tempos antigos, que encontrasse o grupo dos embaixadores do rei jogando futebol. As coisas antigas passaram. Seria muito bom se eu estivesse na casa dos meus pais agora, porque lá tinha isso, tinha aquilo. Passou, você casou, passou, filha. Passou, fio. Não lembra com saudosismo da mão, porque não volta mais. Já passaram, a ideia ela é decisiva, ela é presente contínuo. Não, ela é presente definitivo. Já passou. Não estão passando, já foi. Tchau. Não volta mais. Mas eu queria. Não volta. Para com essa agonia, gente. Passou. Como eu queria que meu filho ainda fosse criança. Ficar na mamadeira, não me dava trabalho. Filho, já passou, não volta mais. É o ciclo da vida. Então a quarta instrução de Deus para nós já passou. O ano passado passou, irmãos. Com as suas paixões, com as suas batalhas. A gente está criando uma nova perspectiva de vida. Baseada em sermos novas pessoas. Que estavam passando pela prensa de Deus. Mas agora a gente se aceita, dizendo, Deus, então faz um novo. Faz um novo, tá bom, eu aceito. O que o senhor quer? Eu aceito. E a última é
E eis que se fizeram novas. Novas o quê? Criaturas ou coisas? Coisas ou criaturas? Sim ou não? Coisas ou criaturas? Criaturas ou coisas? Tem certeza? Valendo um Fusca amarelo. Já vendeu, Murilo? Então, valendo um Fusca amarelo, são coisas. Porque a criatura nova já está lá na frente, depois que ter passado pela prensa de se tornar uma nova matéria-prima. O novas aí, ela está concordando com coisas antigas. Eis que se fizeram novas coisas, novos propósitos, nova visão, novo projeto. Amém, meus amados. Foi muito bom ter viajado para praia o ano passado e foi um janeiro maravilhoso. A gente comeu coisas maravilhosas, a gente conheceu lugares que tão perto de nós que nós não sabíamos que lá tinha. Eu fui lá e que maravilha. Eu cheguei um dia, estou descendo lá, uma prainha chamada Dentro da Mata, Dentro da Mata. Meu Deus, eu estou indo para onde? Para uma cachoeira, para uma mata. Eu tenho um pavor de cachoeira, assim, que eu acho que cachoeira tem aquelas bichas compridas. Aí, quando destampa aquele negócio, irmãos, o local onde foi filmado o filme Lagoa Azul, aqui no Brasil. Gente, que coisa maravilhosa. A cena de Steven Spielberg. Que lugar lindo, maravilhoso. Tão lindo que nem energia elétrica tem lá. Você pede um suco, é feito no liquidificador manual. Porque não pode colocar energia elétrica lá, para não acabar o lugar. Foi muito bom. Eu fiquei lá maravilhado. Quando eu estou lá, eu encontro 2 ovelhas daqui que foram para lá para me vigiar. Para ver se eu estava de tanguinha na praia. Ixi, aqui eu vou ter que ficar de bermuda. Não vou poder usar minha tanguinha. Mas vejam vocês, aquele dia, no espaço-tempo, aquele momento, eu posso ir lá agora novamente esse ano, mas eu não vou encontrar os irmãos, a não ser que haja uma combinação muito bem combinada. Percebe, irmãos? Foi muito legal encontrá-los, bater papo. A gente foi lá na água junto e conversou da água. E eu falei que eu morava perto daquela região, que eu nasci por ali, que eu frequentava. Ah, que maravilha. Não volta mais. Aquele dia não. Ah, mas eu queria. Eu vou lá todas as vezes para encontrar. Não adianta, as coisas já passaram. Tudo agora está sendo novo. Irmãos, que dificuldade o povo de Deus tem de olhar para o novo em detrimento de ficar olhando para as coisas que passaram. O que rege a nossa vida deve ser o futuro e não o passado. Eu fui pastor numa determinada igreja, num determinado local, num determinado estado, num determinado país, que foi decidido colocar um determinado aparelho de ar-condicionado. Mas, para tanto, tinha que tirar as determinadas janelas. Pensa num batedor na minha vida para colocar ar-condicionado na igreja. A gente gastou 9 meses, irmão. Foi um parto. Não foi nem natural, irmão, nem cesariano. Foi um parto de fórceps. Sai em nome de Jesus. Sabe, aquela coisa assim, doída. Não, primeiro a gente tem que pegar uma janela, tirar uma janela, colocar a janela nova e deixar lá para ficar em observação durante 4 meses. Para que o grupo que estava saudosista, porque aquela janela foi colocada pelo saudoso, o irmão da família tal, que viveu aqui há 80 anos atrás, quando ainda tinha os dinossauro Rex. E que isso é uma afronta ao santuário de Deus. E que Deus vai ficar muito triste. Que o irmão vai se contorcer. Eu vi isso. Vai se contorcer no templo. Eu digo, meu Deus. Depois de 4 meses.
Ah, não vai tirar. Não vai tirar a beleza da igreja. Mas não teve jeito, irmãos. Depois da aprovação final, muda-se as janelas para botar ar-condicionado, porque eram janelas de madeira com aquelas frestinhas, sabe? Então tinha que substituí-los, porque senão o ar saía. Não teve jeito. Uma família querida de pessoas maravilhosas. Uma família assim de 4 pessoas muito queridas. Não aceitaram ficar na igreja. Não admitia chegar lá e olhar aquelas janelas que eram de arco assim. E agora está tudo quadradinha, reta. Que aquilo doía no coração deles. Mas tem. Já passaram. Eis que se faz novo. Sabe, irmão? Nessa mesma igreja, da época, um rapaz muito bom, inteligente e tal, disse que não queria mais frequentar lá, que era procurar uma igreja muito pequena para ir. Porque ele não concordava com aquela porta de abrir e fechar. Quando o pessoal botava o pé na porta, a porta abria por causa do ar-condicionado, né? Quando eles entravam, a porta fechava. Eles disseram, isso é um absurdo, porque a minha cabeça de igreja é igreja que a porta está aberta 24 horas. Eu digo, meu irmão, mas nem 24 horas a porta está aberta, a gente vai para casa dormir. Tu tem coragem de vir para cá, um professor universitário. Olha o nível de coisas antigas que o povo tem. Pensa nisso. Até que, por fim, uma outra família que, mesmo aprovando o ar-condicionado, pediu as portas da igreja e levou. Pasmem vocês. Eu vou contar aqui, mas não é brincadeira, não. E chegou no estacionamento deles, lá no condomínio, e fez um quadradinho, colocou a porta lá e colocou vidro na parede. E ele estaciona o carro e botou uma plaquinha do lado. Aqui jaz a porta da igreja tal. Descansa em paz, ó porta. Só faltou botar isso. As coisas elas já passaram, tudo se fez novo. Amém, meu irmão? Fique de pé, estando uma nova criatura, e permita que Deus nos dê uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. Imagine a gente usando os elementos antigos que a gente usava nos templos antigos, não é? A gente precisa olhar para frente. Vai chegar o dia que a gente vai ter que aposentar os ventiladores, não é? Vai chegar o dia, e eu sonho com esse dia, Marcos Alves, que eu vou aposentar aquele microfone pirulito, que fica a 3 metros de distância da minha boca, aquele pretão aqui assim, ó. Vai chegar o tempo da gente ter uma região toda de acústica. Vai chegar o tempo da gente olhar para frente e não olhar para o pecado, que nos doeu a mente, doeu o juízo, sabe? Vai chegar o tempo da gente viver em Cristo uma nova criatura, irmãos. 2025 vem com a proposta de Deus. Aceite o novo de Deus. Já moeu tanto a gente, agora, Senhor, me faz o que o Senhor quer. Me faça um vaso novo. Me faça enxergar o novo do Senhor, né? Tem tanta coisa nova de Deus para nós. Tem tanta coisa nova. Jeremias 33:3 diz, clama-me, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Coisas novas, coisas ocultas que nós não sabemos. E Ele vai anunciar. Amém? Então esse ano que seja para a sua vida o ano de coisas de Deus, de coisas novas. Mas que para isso a gente deixe para trás o erro da mulher, do marido, o pecado, as confusões, os batedores. Abrace mais, beije mais, viva mais, sorria mais. Vá mais à praia. Brinque mais. Cante mais vezes. Coma mais coisas gostosas quando der vontade. Sorria, leia mais a Bíblia. Conte mais casos para pessoas rirem das suas próprias histórias. Sorria de você mesmo. Viva feliz, meu irmão. Seja feliz, minha irmã. Cante um novo cântico.
Jesus disse, porque eu estou fazendo nova todas as coisas. Aproveite esse tempo, reflita sobre a vida e aproveite cada momento com o novo de Deus. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, no primeiro dia do ano, estarmos reunidos como família coletiva na Tua presença, Senhor. Cantar louvores ao Senhor e poder ouvir a Tua voz. Nós estamos sendo de fato rasgados, quebrados. Todas as nossas experiências ruins ficaram para trás. Agora nós estamos diante do Senhor, que é o Criador de uma nova vida, de uma nova criatura. Portanto, que seja necessário o Senhor liquidificar a nossa vida, faça isso, estamos aqui. Nos misture como um grande purê de batata. Tempera a nossa vida com sal. Misture um com o outro, Senhor. E nos faça um prato que seja agradável aos teus olhos. Uma vida que seja de novas coisas e não de coisas antigas. Ajude-nos a respeitar os marcos antigos, sim, Senhor. Mas ajude-nos a abandonar coisas antigas. O Senhor diz em Levítico que para tirar o trigo velho, para que entrasse o trigo novo. Ajuda-nos a alimentar da palavra do Senhor, que é nova todo dia, que ela mesma diz que se renova a cada manhã. Que processo lindo de reciclagem é a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, hoje e sempre. Abençoe as nossas vidas, a Tua igreja, os nossos irmãos. Que esse ano seja um ano de crescimento espiritual. Para nós, para as nossas famílias e para a Tua igreja. Oramos por toda a cidade, pelos novos governantes que tomaram posse hoje, ó Deus. Abençoe, dirija-os, conduza-os no processo de dirigirem a nossa cidade, Senhor. Que haja mais justiça, que haja paz e que a corrupção seja eliminada em nome de Jesus. Abençoe todos os municípios que hoje receberam novos governantes. Toma em Tuas mãos e abençoe a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.